já que ela ficou um tempo sem funcionar por conta de mudança das legislaturas. Então, com a palavra, a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigada, querida. A senhora terá 20 minutos com a tolerância necessária. Tá bom, obrigada. Muito obrigada, deputada Luísa Erundina, muito obrigada, parlamentares presentes, doutor Ramon. Eu vou apresentar aqui algumas propostas para uma tributação justa e garantia de direitos sociais, né? Doutor Ramon já abordou de forma brilhante algumas propostas relacionadas à questão da dívida pública, então eu vou abordar mais a questão relacionada à tributação, especialmente nesse momento, né, deputada, que a senhora comentou muito bem, nesse quadro aí de apresentação do orçamento do próximo ano com déficit e ajuste fiscal pesado, nós temos que discutir algumas propostas diferentes dessas que estão aí, né, propostas que levem a uma abordagem justa da questão. Primeiro, eu queria colocar esse dado aqui, que acabou de ser revelado há poucos meses, a Receita Federal abriu, graças ao Piketty, né? O Piketty esteve aqui no Brasil e criticou a falta de transparência de dados macro, né? Não, é claro que a Receita não pode declinar o nome dos contribuintes, mas dados macro. E logo após a visita dele, a Receita divulgou que permitiu essa análise. 0,05% da população economicamente ativa no Brasil concentra 14% da renda e 22,7% da riqueza. 0,5%, se multiplicarmos por 0,5% da população ativa, que corresponde a apenas cerca de 70 mil pessoas, 0,5% detém 30% da renda total e 43% da riqueza. Então, o dado da concentração de renda no Brasil é escandaloso, não é? E isso não é um acaso, isso decorre do modelo tributário vigente, né, que libera as grandes rendas e tributa pesadamente o consumo, né, além da distribuição de renda também pela própria remuneração. Se tributássemos as grandes fortunas, nós fizemos uma estimativa, com uma alíquota de 5% ao ano. Veja bem, salários de cerca de R$5.000 já pagam 27,5%. Nós estamos falando em 5% apenas, para riqueza acumulada excedente a R$50 milhões. Então, não estamos falando em tributar fortunas, quem tem uma casa, sítio, carro, não. Nós estamos falando em riqueza acima de R$50 milhões. Se tributássemos em 5%, daria uma arrecadação de 90 bilhões por ano, com dados de 2013. Recentemente, o economista Amir Kair chegou a uma cifra de 100 bilhões. Eu acredito que é porque ele se baseou em dados de 2014, né? Então, isso aqui já dá 3 vezes, já cobre 3 vezes o déficit, né? Não precisaria colocar todo esse sacrifício do ajuste fiscal, de corte de direitos sociais, nem nada, era só tributo. Isso aqui é só para começo de conversa, né? O nosso modelo tributário é recheado de privilégios, por isso é que a concentração de renda é tão grande no Brasil e a injustiça também tão profunda, né? Nós temos uma baixa tributação sobre lucros exorbitantes, fortunas, heranças, latifúndios, rentistas, bens supérfluos de luxo. Nós temos isenção sobre lucros e dividendos distribuídos, isenção de remessas para o exterior, de tal forma que a empresa aqui, multinacional, lucra, distribui os dividendos aos sócios de forma isenta e manda ao exterior de forma isenta. Olha, nenhum país do mundo faz isso. Tá? Isenção para todas as exportações de forma generalizada. Isso é outra coisa que tem que ser repensada, não é? E algumas aberrações, como a dedução dos juros sobre o capital próprio e a impunibilidade, não é? Essa aqui é outra proposta, doutor Ramon, que eu pediria em termos jurídicos, né, para apresentar, porque aqui no Brasil, se forem cometidos crimes contra a ordem tributária, basta ir lá, parcelar, que pronto, acabou a pena, não deixa de ser crime, não é?
isso acaba encorajando as fraudes e tudo mais, né? Tem que revogar também isso aí. Por que isso acontece, né? O modelo tributário injusto e regressivo, ele está incluído no modelo econômico equivocado vigente no Brasil, não é? O modelo que segue metas estéreis de superávit primário, de inflação, para alimentar o sistema da dívida, né, que também é outra questão ligada ao modelo tributário injusto, né? Esse modelo tributário injusto, ele sobrevive também às custas do descontrole sobre a movimentação de capitais, né? Muito se fala que no Brasil, se tributar o capital, ele foge. Foge por quê? Porque não há controle. Então, o resultado desse conjunto aí, modelo tributário injusto, sistema da dívida, não é? Gerando dívidas sem contrapartida alguma à sociedade. São vários mecanismos que produzem, que geram dívida pública. E descontrole de movimento de capitais, o resultado é um desenvolvimento socioeconômico totalmente travado, né? O gigante Brasil, 7º país mais rico do mundo, não tem recursos suficientes para o atendimento dos direitos sociais, né? Educação, saúde, segurança, assistência, uma infraestrutura extremamente atrasada e reforma agrária. Não há espaço. Se o modelo econômico é concentração de renda, qual é o espaço para uma reforma tributária? Não há, não é? Pelo contrário, há um incentivo ao latifúndio porque sequer o imposto sobre territorial rural é cobrado, né? Isso está levando ao processo de desindustrialização. Indústrias estão tendo dificuldade porque o crédito no país é muito caro e uma indústria depende de investimentos, não é? Até que ela consiga ter o produto para vender, ela precisa criar toda aquela infraestrutura. Nesse modelo não tem conseguido e nós estamos andando para trás e a indústria internacional é que está crescendo e ocupando espaços aqui no país, né? Faz parte também a política salarial restritiva, lógico, né? O modelo concentrador de renda, a política salarial é extremamente restritiva até para que o trabalhador recorra a créditos e alimente esse sistema voltado também para financiarização, né? Alguns dados do modelo tributário injusto. Além da carga tributária altamente elevada, comparada com o retorno que as pessoas possuem, não é? Nós temos no Brasil uma carga em média de 36% do PIB. Mas ela não é 36% para todo mundo. Para algumas pessoas, ela é uma carga, ela não é uma carga pesada para todos os setores da economia. Alguns setores não pagam quase nada e outros pagam muito mais do que 36%, né? Por exemplo, um servidor público que recebe já acima de R$5.000, ele está na alíquota de 27,5% de imposto de renda e ele ainda contribui 11% para a segurança. Só aí já deu muito mais que 36%, né? Fora todo o tributo indireto que ele paga, embutido em tudo, fora o tributo do carro, da residência, né? Então, a carga para um servidor público que ganha mais de R$5.000 é muito mais que 36%, né? Então, ela já para as grandes fortunas, heranças, é uma carga muito pequena, muito abaixo disso, né? Os lucros são isentos, etc. E é por isso, então, o nosso modelo, ele não cumpre os principais princípios constitucionais que deveriam reger o nosso modelo tributário. O primeiro deles é a capacidade contributiva, né? O tributo incidente sobre o consumo não respeita a capacidade contributiva. O miserável que vai comprar o pacote de macarrão vai pagar o mesmo tributo que o milionário que vai lá comprar a sua pasta, não é assim? Porque o tributo está embutido naquele preço do produto. E também a progressividade. Praticamente não existe, não é? No imposto de renda, por exemplo, que pretensamente tem progressividade porque tem algumas alíquotas, essas alíquotas são muito próximas umas das outras,
né? E já começa a tributar a partir de R$ 1.900, quando o mínimo existencial calculado pelo DIEESE é R$ 2.900. Nós temos uma arrecadação concentrada na esfera federal, quase 72% de tudo que se arrecada no Brasil fica na esfera federal, o Estado fica com 22,7%, o município, onde vive o cidadão, com 5,5%. Isso também é um dos aspectos da injustiça do nosso modelo tributário, né? As distorções, vários privilégios e aberrações, não é, que eu já vou mencionar em seguida, e a sonegação fiscal. Né? A sonegação é que demonstra a necessidade de fortalecimento da administração tributária. Né? A carga tributária por tipo de tributo no Brasil, com dados atualizados de 2014, da última vez que eu estive aqui, apresentei dados de 2012, agora atualizados. Obrigada, Rodrigo. Atualizou para nós. Nós temos aí 52% da renda do trabalho e o consumo. Os tributos que incidem sobre o consumo e sobre a renda do trabalho correspondem a 52% de tudo que é arrecadado. Então, esse aí é o dado da injustiça, né, da incidência tributária. Né, incide sobre o consumo e sobre a renda do trabalhador. Outros, principalmente o INSS, que também estão a cargo do trabalhador, 30%. Renda do capital, 14%, apenas 14%. E patrimônio, 4%. Né? Então, olha só como é distorcido, não é, o modelo tributário aqui no nosso país. Né? Nesse momento de crise, não é, uma crise seletiva, porque alguns setores não estão em crise, né, os bancos, por exemplo, não estão em crise, nós assistimos a um avanço às concessões do capital e o ajuste fiscal carrega corte de gastos sociais, aumento de tributos. Né? As propostas que estão sendo apresentadas, elas não tributam aquelas distorções que nós apresentamos. Elas vão tributar, as propostas que estão sendo colocadas carregam, mais uma vez, sobre os trabalhadores. Não é? As propostas para corrigir as aberrações. Né? Esse é o ponto principal aqui que eu queria deixar nessa comissão de legislação participativa. Né? Primeiro lugar, atualizar a tabela do imposto de renda. Né? A tabela está com uma defasagem de mais de 60%, onerando a classe trabalhadora, e precisamos, de fato, aumentar a progressividade das alíquotas, iniciando a partir do mínimo existencial e distanciando uma faixa da outra, para que o imposto seja, de fato, progressivo. Possibilitar deduções relativas a pagamentos de outros tributos, sob a desculpa de simplificar a declaração do imposto de renda, muitas injustiças acontecem aqui no Brasil. Outros países permitem que os trabalhadores deduzam IPVA, IPTU, etc., porque acaba pagando tributo sobre tributo, não é? Regulamentar a tributação sobre grandes fortunas, né? Aquele cálculo que a gente apresentou, uma estimativa 5% apenas. Sobre fortunas acima de 50 milhões, dariam 90 bi por ano, né? Com dados de 2013. Aumentar a alíquota sobre heranças. No Brasil, o Congresso Nacional, o Senado especificou um limite de 8% na tributação sobre heranças. Por que só 8%? Não é? Outros países chegam a tributar 50%, por isso que os artistas preferem criar suas fundações, né, para se eternizar em fundações, do que deixar, porque a alíquota é altíssima. Aqui no Brasil tem limite de 8%, em Minas Gerais cobra 6%, mas alguns estados cobram 4% e outros nem cobram. Né? Revogar o privilégio da dedução do juros sobre capital próprio. Hoje pela manhã, inclusive, abordei isso. Isso é uma aberração na legislação tributária brasileira. Já tem 20 anos que está em vigor. Foi a Lei 9249 de 1995 que trouxe essa possibilidade de deduzir juros calculados sobre o próprio capital.
uma dedução que sequer é incorrida ou paga. Né? Ela deduz e esse lucro pode ser distribuído para o sócio de forma isenta. É outra benesse, não é? Então, revogar também essa isenção do imposto de renda sobre a distribuição de lucros e sobre remessas para o exterior. Né? Isso é que faz a nossa renda tão concentrada. Revogar a isenção do imposto de renda sobre os ganhos de estrangeiros com dívida interna e isenção do IOF também para rentistas estrangeiros. Por que isso? Eles já vêm aqui investir nos títulos da dívida pública brasileira que paga os maiores juros do mundo. Por que tem que ser isento? Né? Revogar a isenção do ICMS e outros tributos para exportadores. Isso aqui está provocando dano aos estados com a Lei Candir. Né? Os estados acabam sendo obrigados a dar isenção de ICMS também sobre as exportações. O governo federal se compromete na Lei Candir a reembolsar os estados, mas atrasa, faz um cálculo mitigado, de forma que os estados estão sempre com prejuízo com essa Lei Candir. Né? Rever a tributação do ITR, Imposto Territorial Rural. O ITR no Brasil é praticamente inexistente. Tem um cálculo que compara a arrecadação anual do ITR com a arrecadação de 2 meses do IPTU de São Paulo. Como é que pode o IPTU de São Paulo, em 2 meses, é equivalente ao ITR anual? E olha o tamanho, a vastidão territorial do Brasil. Né? Isso é um escândalo, tem que ser revista essa tributação do ITR. Né? Então, quando o ministro Levi vier aqui amanhã, eu espero que os senhores questionem o ministro Levi e apresentem essas outras propostas. Né? Por que o governo não baixa uma medida provisória com essas alterações aqui? Vai arrecadar muito mais do que as propostas que estão vindo do governo e vai tornar o modelo tributário mais justo. Né? Finalmente, fortalecer a administração tributária. Né? Nós temos que fortalecer o combate à sonegação. E quem é que sonega no país? Não são os trabalhadores que mais contribuem. Quem sonegam são exatamente os mais ricos. Né? E estabelecer mecanismos de controle de capitais para evitar essa falácia de que se tributar o capital sobe, o capital foge. Né? A outra face da injustiça na distribuição de renda no Brasil está refletida no próprio orçamento federal da União, em que 45% vão para os rentistas, que detêm os títulos da dívida pública, né, recebem 45,11% dos recursos do orçamento, enquanto a saúde, 13,98%, a educação, 13,73%, e a previdência social, 21,76%. Então, essa outra parte aqui da apresentação é a garantia, eu queria falar da garantia de direitos sociais. Mas antes disso, por que o privilégio, como é que a dívida consegue ficar com 45%? Né? Ela detém um privilégio na distribuição de recursos. Primeiro, os juros mais elevados do mundo, não é? Que incidem de forma mensal e cumulativa sobre o estoque da dívida. Além dos juros mais elevados do mundo, atualização monetária garantida. O Brasil é o único país do mundo que separa a remuneração dos títulos da dívida em atualização monetária e mais juros extras. No mundo inteiro, remuneração, os juros já envolvem tudo. E a grande parte dos países hoje estão pagando juros negativos. O que significa isso? Juros que sequer cobrem a inflação. No Brasil não existe isso, porque a remuneração engloba a atualização e mais juros em cima. Né? Temos uma política de superávit que garante recursos para a dívida. Corta todos os gastos sociais para garantir recursos para a dívida. Todo o lucro auferido pelas estatais, da parte pública das estatais, por lei, vai para a dívida. Todo o resultado das privatizações, por lei, vai para a dívida. A desvinculação das receitas da União,
tem ido para a dívida. A desvinculação de recursos de outras áreas específicas, estabelecido por meio dessas medidas provisórias 435, 450, já viraram lei, dizem o seguinte: qualquer recurso que superávit em qualquer rubrica orçamentária, no fim do ano, pode ser destinado para a dívida pública. A emissão de títulos para pagar juros, né, inclusive ferindo o artigo 67 da Constituição, mas para a dívida vale. Emissão de títulos para cobrir prejuízos do Banco Central, ausência de limites para gastos da política monetária e toda dívida paga pelos estados e municípios para a União. Todo esse recurso aqui arrecadado de estados e municípios vai para pagar a dívida. Então, aqueles 45 estão amparados em vários atos legais, né, que podem ser revistos também nessa comissão, né, porque significa um privilégio enorme, tem garantido um lucro brutal esse modelo, não é, que privilegia o sistema da dívida, tem feito, na verdade, uma transferência de recursos para o setor financeiro privado. Isso é evidente no momento em que toda atividade da economia real está em queda, o PIB está encolhendo, a indústria em queda, desindustrialização, o comércio em queda. Como é que os lucros continuam crescendo para os bancos? É evidente a transferência de recurso público para o setor financeiro privado e a ferramenta para isso tem sido o sistema da dívida. O resultado é esse paradoxo, né? O Brasil, 7º país mais rico do mundo, pior distribuição de renda, 79º IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, penúltimo no ranking da educação, 128º no ranking do crescimento econômico. E vai cair, né? Porque o PIB está decaindo esse ano, né? Ao longo dos anos, o dano aos direitos sociais, ele é evidente nesse quadro quando vemos, desde o Plano Real até agora, olha os recursos destinados à saúde e educação. Saúde, essa linha vermelha, educação, essa linha azul. Então, nós temos aqui, ó, o desrespeito aos direitos humanos, enquanto o privilégio da dívida pública, olha aqui onde está o gasto com a dívida pública. É descolado o maior gasto, enquanto saúde e educação não passam de 4% do orçamento, né? Nessa questão, eu apresentei hoje de manhã lá na Comissão de Seguridade Social e agora, como estamos tratando de tributação justa e atenção aos direitos sociais, eu vou repetir aqui a existência de recursos suficientes para garantir direitos sociais no país. A questão é que essa casa não separa o orçamento da Seguridade Social. A Seguridade Social, quando foi criada na Constituição, estabeleceu o que é a Seguridade Social, é o tripé saúde, saúde, previdência e assistência, e estabeleceu as fontes de financiamento. Isso está lá na Constituição Federal, mas é como se não estivesse, porque não se faz a separação do orçamento da Seguridade. Como é que a Anfip chegou nesses números? Isso aqui, ó, é o que sobrou do orçamento da Seguridade Social, demonstrado pela Anfip, com base no que consta na Constituição. A Anfip segregou as receitas da Seguridade, tal como previsto na Constituição, que está escrito lá, que os trabalhadores vão financiar a Seguridade com base na folha de pagamentos. As empresas com base no lucro. Então, temos a contribuição social sobre o lucro líquido. E toda a sociedade sobre a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, embutido em tudo que consumimos. Se considerarmos todas essas receitas e as demais previstas também, o PIS e outras fontes, e todas as despesas da saúde, da previdência e da assistência, o que nós encontramos? Sobraram, ó, aqui, e todas as despesas sobraram 55 bilhões em 2010, 76 bilhões em 2011,
83 bilhões em 2012, 78 bilhões em 2013 e 53 bilhões em 2014. Sobraram na Seguridade Social. Como é que constantemente a gente escuta, inclusive agora, o argumento para a CPMF é o déficit da Previdência, ora. Não existe déficit da Previdência. A Previdência não é descolada da Seguridade Social e a Seguridade Social tem recursos garantidos pelo conjunto das contribuições sociais. Nós não podemos pegar simplesmente a arrecadação da folha e comparar com toda a despesa da Previdência. Isso é uma conta distorcida. Porque a COFINS é paga pelos trabalhadores, os trabalhadores pagam COFINS, e a COFINS faz parte do financiamento da Seguridade. E a Previdência está dentro da Seguridade, né? Bom, aqui estão as outras telas dos outros anos, 2014, né? Nós temos aqui um descumprimento de direitos fundamentais com esses contingenciamentos. O decreto 8456, que fez contingenciamento brutal de recursos da saúde e da educação, ele separou ações obrigatórias sujeitas à programação financeira. O que é isso? Ele condicionou a programação financeira a ações de direito, ações asseguradas como direito fundamental. Não poderia haver limitação de empenho, né? Então, está aqui a lista que queria deixar um pedido aqui para essa comissão, para pedir a transparência da destinação de recursos para essas áreas, para verificarmos se está havendo ou não limitação de empenho, porque se estiver, está sendo descumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, né? Aqui é o dado do corte do 8456. O decreto 8456 cortou recursos da saúde, 9 bilhões 330 milhões, da educação, 9 bilhões 260 milhões e de várias outras áreas, né? Em seguida, o decreto 8496 cortou mais 8,6 bilhões, tirando mais 1 bilhão, mais 2 bilhões 179 da saúde e da educação, mais uma vez, né? Então, o que nós estamos vendo? O orçamento é um só. Das eleições para cá, os juros já aumentaram 30%. Saíram do patamar de 11%, que já era um escândalo elevadíssimo, e já estão em 14,25%. Como é que tem recursos para juros e estão sendo cortados recursos das áreas sociais, não é? Sendo que o orçamento é um só, não é? A questão é que estão sendo emitidos títulos para pagar juros. Essa é a questão. Por isso que os juros estão subindo, estão sendo emitidos títulos para pagar os juros, né? Bom, então, algumas propostas, além das propostas na área tributária, que são aquelas todas que já apresentei. Uma proposta, separar o orçamento da Seguridade Social. Isso significa cumprir a Constituição Federal, né? Garantir a destinação de recursos para saúde, previdência e assistência. Cumprir o artigo 6º da Constituição, priorizando os investimentos sociais, né? Isso aqui é direito fundamental, não poderia estar havendo cortes em saúde, educação e etc., né? Regulamentar o artigo 192. Em 2003, essa casa limpou lá o artigo, revogou praticamente o artigo 192, onde estava previsto o limite de 12% para os juros e onde havia o estabelecimento de uma regulamentação mínima para o mercado financeiro. Em vez de aumentar, foi todo revogado. E até hoje não foi estabelecido outro limite para os juros. Então, estamos aí vivendo essa aberração dos maiores juros do mundo sem justificativa alguma. Não há sequer justificativa técnica para esses juros nesse patamar. Outro debate para essa comissão de participação legislativa. Um debate sobre a base monetária no Brasil.
É uma falácia o controle inflacionário com base no limite da base monetária. Aqui no Brasil, a base monetária, que significa o volume de moeda em circulação, é inferior a 5% do PIB. Todas as grandes economias têm base monetária em cerca de 40% do PIB. E na crise lá nos Estados Unidos e na Europa, ainda injetaram mais dinheiro ainda na economia. Aqui nós acabamos emitindo dívida, deputada Erundina. Não emitimos moeda, mas emitimos dívida. E a dívida entra no ciclo vicioso dos juros e está enterrando o país. Né? Nós temos que abrir esse debate aqui para aumentar a base monetária. Por que o Banco Central não emite moeda, injeta moeda na economia e tira a economia dessa crise? É uma crise que poderia ser facilmente administrada diante dessa proposta de aumento da base monetária. Rever esse regime de metas de inflação. Claro que todos são contra a inflação, ninguém deseja a inflação. Mas o regime de metas que está aí não corrige o tipo de inflação que nós temos. É um regime baseado em juros altos, que estão amarrando o país, e baseado em restrição da base monetária, que está servindo para remunerar a sobra de caixa dos bancos e amarrar o país também. Né? Nós podemos prosseguir com esse debate. Aqui eu repeti as propostas da esfera tributária, né, que eu já tinha apresentado, não vou falar novamente. Além dessas, lógico, realizar a auditoria da dívida, que é a atribuição do Congresso Nacional. Né? E como passos preparatórios para isso, fortalecer a subcomissão da dívida pública no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Né? A deputada Edmilson é vice-presidente da subcomissão, nós temos que fortalecer, levar, né, as propostas para essa subcomissão e criar a frente parlamentar mista. Né? Nós estamos ainda no processo de coleta de assinaturas, fica aqui o pedido de maior empenho ainda dos deputados para que possamos alcançar 198 assinaturas necessárias para criar essa frente parlamentar, que poderá ser também outro fórum para discutir todos esses temas. Né? Muito obrigada, eu fico à disposição para responder as perguntas durante o debate. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Lúcia, pela sua brilhante exposição e estímulo ao enfrentamento desse desafio enorme que está colocado para todos nós. Quero registrar a presença